Então, nós fomos convidados, aí assim, eu era de um coletivo de mulheres aqui no estado, e aí algumas mulheres do MLB, outras mulheres, enfim, mulheres do Brasil, nós fomos convidadas para participar de um encontro internacional, chamado Encontro Internacional de Mulheres de Base em Caracas, na Venezuela. Era um encontro de mulheres revolucionárias, mulheres comunistas, socialistas, enfim. E nós fomos para esse encontro. Ainda não existia esse movimento nacional. E lá a gente percebeu a necessidade, assim, existem movimentos de mulheres no Brasil, enfim, mas a gente achou que era necessário fundar um movimento em homenagem a uma mulher comunista, como foi Olga Benário, uma mulher revolucionária, incrível, né, que foi perseguida e morta pelo nazismo. E a gente decidiu, então, fundar o Movimento de Mulheres de Olga Benário para ser um movimento nacional para organizar a luta das mulheres e para defender também a derrubada do capitalismo. Então, a gente, na nossa opinião, não existia isso ainda, né? Então, o nosso lema é pelo direito das mulheres e pelo socialismo. Nosso movimento, ele organiza núcleos de mulheres, que são grupos coletivos, no local de trabalho, no local de moradia, no local de estudo, no bairro, para organizar a luta ali das reivindicações principais, né? E aí, quando a gente passa a se organizar no movimento de mulheres, começa a chegar para nós muitos casos de violência. Pessoas pedindo ajuda, mulheres. Eu apanhei, eu preciso fugir, não tenho pra onde ir, eu sofri abuso, eu fui estuprada. E a gente começou a se deparar com isso e começou a pesquisar. E a gente começou a descobrir que não existem. No estado de São Paulo, por exemplo, o estado mais rico do país, só existem 11 delegacias 24 horas. 11. Só 2 no interior. Então a gente ficou muito chocada. Assim, e a maior parte das coisas aqui mesmo no Sudeste, no Nordeste pouquíssima coisa, no Norte, enfim. Então a gente decidiu, e aí junto disso, né, nós temos um movimento que é nosso irmão, que é o MLB, e uma mulher sofreu um feminicídio numa ocupação nossa, e a gente tinha conhecido lá na Venezuela essas histórias de mulheres que faziam ocupações, né? Então a gente falou, por que não fazer ocupação para denunciar? E a gente fez essa ocupação no primeiro, Tina Martins, em Belo Horizonte, existe até hoje. Mas quando a gente fez assim, fizemos a ocupação, 8 de março de 2016, começou a vir mulher procurar a gente para morar na ocupação, para ser atendida pela ocupação. E aí a gente viu que as ocupações não eram só para fazer a denúncia da violência, e sim para atender, acolher e organizar as mulheres. Então a gente decidiu, a partir disso a gente começou a debater mais profundamente no nosso movimento a ocupação como um método de luta mesmo, né? De denúncia, de denunciar a especulação imobiliária, de denunciar que existem milhares de imóveis que não cumprem função social, de denunciar que o Estado não faz nada e o Brasil é o 5º país do mundo que mais assassina mulheres. E é isso, as mulheres não têm para onde ir, quando vai na delegacia não sabe para onde ir depois, a delegacia não encaminha. Quando vai para o centro de referência, o centro de referência não tem um abrigo, uma casa de passagem, a gente começou a fazer essa denúncia e assim, hoje a gente tem 13 casas. Nós já fizemos, na verdade, 3 ocupações, algumas dessas foram despejadas, mas essa é uma das principais lutas, não é a única. No começo do ano a gente faz a luta pela creche também, nós vamos para os bairros, nós cadastramos crianças que não têm creche, nós vamos junto com as mães para ocupar a prefeitura, a Secretaria de Educação, seja o que for, reivindicando, porque a gente também acha que a creche ela é fundamental. Ela é um direito da criança, é um direito da mãe e ela é um dever do Estado, o Estado tem que cumprir. Fazer uma luta contra o assédio nas universidades, então essa também é uma luta importante, e nas escolas, né, porque a gente também se depara com isso muito forte, e todas as outras lutas pela iluminação nos bairros, porque a iluminação também ela quanto mais escuro o lugar, mais risco a gente corre, né? Enfim, e a luta que as mulheres ali, assim, agora em Santo André a gente vai fazer a luta pelo saneamento do bairro, que é o que está pegando para as mulheres dali, assim, as mulheres não conseguem ir e vir, porque o córrego sobe a água
E as mulheres, uma boa parte da população desse bairro, que é o Jardim Irene, mora do lado de lá do córrego, então elas não conseguem passar para cá. Já que morreu criança, já morreu idoso, já morreu mulher. E as mulheres querem fazer essa luta, então nós vamos fazer. E é isso, nós vamos movimentar para organizar a luta que for pelos nossos direitos. Enfim, mas apontando esse horizonte, assim, essa denúncia de que não, dentro do capitalismo nós nunca seremos iguais, nós nunca teremos os nossos direitos plenos, né? As pontes são as próprias pessoas que fazem. Assim, a gente visitou uma casa que o homem, ele teve um AVC, ele não consegue sair, porque ele não sai de cadeira de roda. Ele é cuidado por uma mulher, pela mulher dele, que cuida dos netos, cuida de tudo. E para ele sair de lá, quando ele precisa passar no médico, alguma coisa, ele precisa pedir ajuda de muitas pessoas. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a primeira ocupação foi a Ilha Preta, depois fizemos a Laudelina de Campos Melo, e depois nós fizemos 2 ocupações no mesmo dia, que foi a Carolina Maria de Jesus e a Helenira Preta 2. E a Laudelina foi no comecinho de 2021, janeiro de 2021. A Laudelina então? Fica no Canindé. A Laudelina nós estamos lá firme e forte. A Carolina a gente foi reintegrada, mas a gente conseguiu uma negociação com a prefeitura, então nós esperamos, aparece, ao que tudo indica, que a prefeitura vai ceder um espaço para nós. A gente está lá até hoje, na Laudelina nós estamos, a Helenira perdemos e a Carolina estamos nessa negociação. A prefeitura de São André, que atende as mulheres de violência em Helenira. A Helenira, durante muito tempo, organizou muitas atividades culturais antes da pandemia. É que a pandemia deu A gente nunca parou de atender, a gente inclusive passou a atender até mais, assim, porque a gente passou a atender online também, no telefone, criar outras formas de atender mulheres. Mas a gente deixou de fazer coisas assim, a gente montou essa biblioteca na época, as pessoas vinham aqui, tinha um grupo de mulheres de leitura, tinha sarau toda sexta-feira, agora nós retomamos, mas a gente ficou mais de um ano sem essa atividade. Grupo de grávidas, muita coisa. Essa casa tem muita coisa, assim, e a casa é usada assim por outros coletivos, então quem quiser usar aqui, um grupo de teatro quer fazer ensaio, vem ensaiar, almoço para financiar nossa casa, enfim, a gente fez várias festas, carnaval, a última festa foi no carnaval, no comecinho de 2020, né, uma festona. É importante dizer assim, a gente não tem nenhum financiamento público, de governo, de prefeitura, não temos, a gente se autofinancia. Então como a gente faz isso? A gente tem um brechó, a gente vende coisas, então a gente faz camisetas, vende, a gente organiza o sarau, então o sarau também a gente vende uma cerveja, uma comidinha e tal. A gente tem uma vaquinha, uma plataforma dessas vaquinhas, que se chama Apoia-se, pela Vida das Mulheres, que as pessoas podem nos apoiar mensalmente com qualquer valor, e assim a gente se mantém, porque a maioria de nós não tem, a maioria das pessoas que constroem a Helenira são mulheres pobres também, que precisam até de ajuda assim, no transporte, né? E para comprar tudo, para comprar um café, para comprar uma água, para pagar água, luz, né? Internet que a gente tem nas nossas casas, então a gente precisa de guarda noturno, que a gente tem que pagar também em todos os lugares, para a gente ter um pouco de segurança. Então a gente tem essa vaquinha, onde a gente tem algumas pessoas que nos apoiam todo mês e é assim que a gente se financia. Quando a gente ocupou aqui, a prefeitura estava desapropriando. Era um imóvel de interesse social e estava sendo desapropriado para fazer alguma coisa, uma escola, alguma coisa assim. E a prefeitura, inclusive, chegou a pagar ao dono uma grande quantia para iniciar essa desapropriação. Depois mudou o prefeito, a gente não sabe em que momento isso aconteceu, mas eles desistiram da desapropriação, inclusive perdeu-se muito dinheiro nisso. E o dono desse lugar, ele estava devendo muito dinheiro para os trabalhadores da escola. Então esse prédio todo foi a leilão, ele está sendo leiloado para pagar esses tributos, esses direitos trabalhistas. Inclusive, mas a gente entrou com recurso porque a nossa advogada, nossos advogados, nossos companheiros que nos ajudam, acham que tinham outros meios desses donos
pagarem esses trabalhadores, sabe? Tá escondendo o jogo aí e a gente, inclusive a própria antiga prefeitura e tal, esse dinheiro que eles perderam, né? E a gente tá sendo segurado pela justiça. Então, agora mesmo, no dia 16, aconteceu um outro julgamento do nosso recurso, que a gente ainda não soube qual é o... Faz mais de um ano que a gente está nessa briga judicial e também a lei do despejo zero estava segurando a gente, porque tem gente morando aqui, né? E não podia haver despejo na pandemia. Mas agora, considerado que a pandemia acabou, né? As pessoas estão vivendo muito bem, podem pagar aluguel e tal. E aí acabou essa lei e agora a gente corre risco de reintegração. O proprietário, inclusive, pediu a emissão na posse, que é ele poder pedir a reintegração. Então, a qualquer momento isso pode acontecer. Nós estamos negociando com a prefeitura também, outro espaço e tal, ainda não... Parece que talvez dê certo, mas ainda não temos nada de concreto. Estamos nessa... Muito triste, porque aqui é isso, né? Esse espaço que tem vida, né? Que é muito... Todo grafitado. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Aqui não é... A gente tem mulheres, a gente organiza as mulheres, né? A gente tem cursos, a gente tem aula, a gente tem... As mães podem trazer criança. No dia 4 que vai ter uma atividade de recreação com as crianças e de organização das mães para a luta pela creche do ano que vem. Então tem muita coisa aqui. A gente fala que as nossas casas são espaços de solidariedade entre as mulheres, né? Assim, então, para além da mulher que está em situação de violência, para tudo, assim, para você vir, para você conversar com outras mulheres, para você estar nesse espaço, né? De se ajudar no coletivo. A mulher procura a gente. Muitas vezes também alguém procura a gente pela mulher. Isso é muito comum. Então, algumas de nós fazemos o atendimento inicial, né? Algumas de nós, que eu digo, uma militante do Olga que se sente fortalecida para fazer isso, porque algumas de nós não nos sentimos nessas condições emocionais, inclusive. Então, a gente faz a primeira escuta inicial dessa mulher. E a gente identifica se ela precisa de um encaminhamento psicológico, social ou jurídico. Nós não temos uma terapia contínua, né? A gente tem aconselhamento, que a gente fala, um atendimento inicial, psicológico, e orientação jurídica também. A gente não tem condição de levar uma ação à frente. Até acontece, porque as nossas advogadas também acabam se solidarizando, vendo que eu mesma posso fazer isso, até que ela vai na defensoria e tal, então acontece. Mas a gente não fala, vem aqui que tem atendimento jurídico gratuito, porque senão ia ter fila aqui. E a gente não ia dar conta. Então a gente tem uma rede de mulheres que a gente chama de técnicas, né, que são psicólogas, assistentes sociais e advogadas, que atuam em todas as nossas casas. Esse grupo acontece, elas se reúnem pelo menos uma vez por mês. E elas são técnicas das nossas casas do estado, então elas não atuam só para uma casa, né? E elas a gente faz muitos atendimentos online, em qualquer dia da semana à noite. Isso é uma coisa, um diferencial, assim, das nossas ocupações, porque a maior parte dos centros de referência atendem das 8 às 5, né? São trabalhadoras, vão para casa e tal. E a gente não, então a gente atende à noite, a gente atende de fim de semana. Muitas mulheres não conseguem, durante o horário de serviço, ser atendidas, né? Algumas não podem nem sair de casa, então a gente faz esse atendimento e vai acompanhando. Nisso, a gente vai identificando, essa mulher, seria legal que ela viesse para essa roda. Essa mulher aqui, tem mulheres que a gente atendeu e que hoje são mulheres que militam no nosso movimento, sabe? Que passaram a se organizar. Ou que não se organizam, mas que ajudam, se tornaram apoiadoras, trazem outras mulheres, vêm ajudar no bazar, sabe? Enfim, a gente faz esse tipo de coisa nas nossas casas, em todas elas. Em algumas, a gente abriga também. A Carolina Maria de Jesus de Santo André, a gente abrigava, a mulher não tem para onde ir, pode ficar. Mas a Elanira não abriga. Acontece, já aconteceu, da mulher passar alguns dias, mas não é a nossa política. A gente avalia que não tem condição de estrutura, não tem chuveiro, não tem segurança
precisa, né? Então, a violência não tem diminuído. Ao contrário, assim, tem semana que a gente fala, meu Deus, não para de chegar caso. Chega para todas nós, né? Assim, como eu disse, quando a gente começa a sair com camiseta de movimento de mulheres, aparecer, as pessoas procuram a gente. E a gente, inclusive agora, recentemente, esse ano, uma companheira nossa, do nosso movimento lá de Minas, foi assassinada por um feminicídio, uma militante. Chega a arrepia. Então, é muito assim, a gente... O Brasil, como eu já falei, é o 5º país no mundo que mais assassina mulheres, né? Com esse presidente que nós tivemos, né, que nós temos ainda, o Bolsonaro, essa violência ela aumentou, porque ela estimulava, né? Ele é um homem misógino, conservador, que odeia as mulheres, né? Cortou mais de 90% do orçamento para o enfrentamento à violência contra as mulheres. O ano que vem a gente pode não ter mais um 180, as casas da mulher brasileira, porque não tem mais a verba, ele cortou. As casas da mulher brasileira não tiveram repasse de recursos, então não existe uma política nacional de enfrentamento à violência, né? A violência contra as crianças, a violência sexual contra as meninas é muito grande, né? Assim, a gente não atende menores de idade, mas a gente acompanha aí, porque a gente não pode, né? Enfim, tem funções tutelares, a gente acompanha, mas a gente acompanha muito isso. E é muito grande. Os casos de violência nas universidades. Então, na Unicamp agora, uma jovem foi assassinada, né? Na USP, as nossas mulheres que atuam no movimento estudantil na USP, elas atendem muitas mulheres que sofrem violência, que sofrem estupro. Então, a gente não identifica que isso diminuiu. A gente identifica que isso aumentou. Acontece que também, graças ao movimento de mulheres, graças a muitas mulheres ocupando os espaços públicos, eu penso que as mulheres também se encorajam mais para denunciar, né? Buscam mais ajuda, se procuram umas às outras. Então, agora a gente vive numa situação muito difícil, né? Um avanço do fascismo no nosso país, e um dos pilares do fascismo é o ódio às mulheres, né? Nos vê como seres inferiores mesmo. Então, eu não acho que isso vai diminuir, sabe? Se a gente não ocupar as ruas, não lutar, não se unir nos movimentos de